abrir a Escritura no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Queremos hoje, se o Senhor assim permitir, completar essa série de 7, finalizando aqui com Carta à Igreja em Laodiceia. Como foi dito já nas mensagens anteriores, nós estamos passando por essas cartas, extraindo alguns princípios que são extremamente importantes. E hoje, nesta carta de Laodiceia, talvez nós possamos discorrê-la completamente, em razão da importância que ela tem para nós, visto que essa carta à igreja em Laodiceia é a carta que se refere aos nossos dias, ao nosso tempo. Portanto, ela tem uma importância tremenda para nós. Vamos ler então, do versículo 14 ao versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Queridos, eu quero chamar a atenção da igreja nesta manhã, a atenção dos irmãos que porventura estejam em casa. Não sei se está sendo transmitido hoje, mas não está sendo? Ok. Chamar a atenção da igreja para essa mensagem. Essa mensagem ela tem uma importância tremenda, haja vista que esses versículos, do capítulo 3, do 14 ao 22, consiste numa carta que Jesus Cristo ordenou que João escrevesse para nós, os filhos de Deus dos últimos tempos. Se nós levarmos em consideração essas 7 cartas, do ponto de vista histórico, profético, nós vamos perceber que as 7 cartas que estão aqui no capítulos 2 e 3 de Apocalipse, carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas igrejas elas são historicamente proféticas. Ou seja, cada uma dessas cartas fala acerca de um tempo, fala acerca de um período que a igreja de Jesus Cristo viveu sobre a terra. Neste caso, especificamente falando, a carta à igreja em Éfeso, a primeira, foi uma carta enviada que deveria ser levada em consideração pela igreja do primeiro século. Não a uma denominação, até porque no tempo não havia denominação, mas como hoje nós temos um contexto de que a igreja de Jesus Cristo está fragmentada e dividida em muitas denominações, pode ser o caso que alguém pergunte: mas para qual igreja que ele iria enviar essa carta? Então nós temos que olhar e ler a Escritura do ponto de vista da Escritura. Então, do ponto de vista da Bíblia, não existe denominação. Denominação é coisa dos homens. Denominação é coisa de homens que acabam e acabaram por criar cada um o seu próprio sistema, a partir da sua própria visão. Mas, em termos bíblicos, a Igreja de Cristo não tem nenhum nome em especial, sendo que ela é a somatória de todos os que creem em Jesus Cristo. Todos. Ou seja, todo aquele que crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário,
ainda que não faça parte da sua igreja, no sentido da sua denominação, ele faz parte da igreja de Jesus Cristo. E, portanto, essa carta à igreja em Éfeso foi uma carta direcionada à igreja, aos santos, aos que criam no tempo em Jesus Cristo, ali do primeiro século. Lógico que a mensagem dessa igreja serve para tantas outras igrejas, como advertência, como exortação, como exemplo, não é? Como experiência de outro a nosso favor. Entretanto, profeticamente falando, a primeira carta ela foi escrita à igreja do primeiro século. Esmirna, a igreja do segundo século. Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século. 3 séculos, no caso. Tiatira, a igreja medieval. A igreja que durou do sexto século até o século XV. Porque no 16 começaria a reforma protestante. E aí nós temos carta à igreja em Sardes, a igreja da reforma ao século 16. E aí vem carta à igreja em Filadélfia, a sexta carta, que seria uma expressão de Cristo, falar de Cristo às igrejas ou à igreja do século 17 e 18. Aí vem a última carta, carta à igreja em Laodiceia, é a carta dos últimos dias. E essa carta, então, refere-se à igreja que tem início no século 19. Todo o século 19, o século 20 e o século 21. Até a própria história, se você lê essas cartas com essas divisões, primeiro século, segundo século, terceiro a quinto século, depois do sexto século ao século XV, século XVI, século XVII e XVIII, século XIX, a própria história dos homens, a história do mundo, a história da evolução do pensamento humano, da fé, a história, ela também tem essas divisões muito bem delimitadas, muito bem marcadas. Nós sabemos, portanto, que essa última carta, a Laodiceia, começa no século XIX, porque o século XIX, inclusive, marca um novo tempo da humanidade. Quando a humanidade começa a caminhar numa outra direção, numa direção, exatamente ali quando começa ali a explosão das muitas ciências, o conhecimento humano se multiplica e se subdivide de uma maneira inacreditável, de maneira que todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento que a humanidade vai adquirindo, lógico, ela já tinha se desligado da fé, a humanidade, né? Desde o início ali do iluminismo, a reforma protestante teve um papel fundamental na história, que foi rompendo com aquela ideia de que a igreja, no sentido da igreja medieval, ela detinha todo o conhecimento científico, teológico e sociológico, em todos os aspectos. Então, quando houve essa ruptura, o homem se liberta. E aí, então, século XVIII, toda a era do iluminismo, quando se encerra e começa o XIX, com a explosão das muitas ciências, aí o homem se desliga completamente e o homem agora começa a desenvolver um sentimento de autossuficiência muito grande. Século XIX é o começo, portanto, espiritualmente falando e profeticamente falando, da igreja de Laodiceia, que começa a adquirir uma marca muito evidente, cada vez mais evidente, conforme nós veremos aqui na ministração dessa carta. Portanto, como essa carta se refere à igreja dos últimos dias, e nós estamos vivendo as igrejas dos últimos dias, é mais do que necessário que cada um de nós leia essa carta. Talvez nós deveríamos lê-la todos os dias, cada um em casa, individualmente. Lógico, não pode se estabelecer essa regra, porque a regra acaba nos levando a fazer isso de maneira sem nenhum tipo de vida no coração. Mas seria importante que nós refletíssemos as palavras dessa carta. Os irmãos imaginam que Jesus Cristo, prevendo a condição da sua igreja dos últimos dias, escreveu essas palavras para nós. E nós queremos então compartilhá-las com os irmãos. E eu peço que você ouça com muita atenção, abra seu coração, porque tem uma importância tremenda o que aqui se diz. Eu quero começar aqui com o versículo 15, quando diz: conheço as tuas obras. Os irmãos devem ter percebido ou percebem que esse verbo conhecer, ele está presente em todas as 7 cartas. Jesus é aquele que diz assim: olha, eu conheço. E ele conhece porque ele não é simplesmente alguém que está como um espectador,
como que está assistindo a algo. Não. Jesus é aquele que perscruta a mente, é aquele que perscruta a alma. Ele perscruta o mais íntimo do nosso ser. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando diz a palavra de Deus, lá em Hebreus 4,12, se refere não à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, e eu posso explicar. A Bíblia Sagrada é o conjunto de livros sagrados, onde contém a palavra de Deus, porque a própria Escritura diz que a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Leia você também Apocalipse no capítulo 19, versículo 11. Diz que quando Cristo vier nas nuvens do céu, estará escrito na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é dito, e ele tem um nome, o qual é a palavra de Deus. A própria Escritura diz que a palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa, enquanto palavra de Deus, nos é revelada nas Escrituras, que está aqui dividida ou está distribuída nos 66 livros que compõem a Bíblia. Bíblia é conjunto de livros. Esses 66 livros trazem a Escritura, e na Escritura contém a palavra de Deus, isto é, a revelação acerca de Jesus Cristo. Então, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, significa que ali não se refere ao livro, né? Ao livro sagrado, mas é uma referência ao próprio Jesus Cristo. E diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer palavra, qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Logo alguém dirá, pastor, mas aí eu penso que é a Bíblia, a Escritura, né? Que é como uma espada de 2 gumes. Aí se você ler o versículo seguinte, que é o versículo 13, estou me referindo a Hebreus capítulo 4, 12, se você ler o próximo, que é o 13, dirá, e não há quem se esconda da face dele. Dele quem? Da palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Como diz o texto, de maneira que todos estão patentes aos olhos daquele a quem haveríamos de prestar contas. Então, quando diz, eu conheço as tuas obras, aqui nós temos o falar de alguém que não somente nos vê nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso viver, porque daqui a pouco logo alguém dirá, pastor, você entende, né? Você sabe que a vida é tão complicada, é tão difícil, existem tantas coisas que nós temos que fazer. Ou seja, humanamente falando, quando nós conversamos uns com os outros, nós justificamos muitas coisas. Inclusive nós encontramos respostas e explicações para muitas coisas. Porém, este que aqui nos fala, ele não se deixa levar pelas nossas explicações, porque as nossas explicações, elas são fabricadas para nos defender. Nós temos uma inclinação de autodefesa muito grande, vivemos justificando as coisas. Desde Gênesis, nós vamos encontrar o homem com essa inclinação de se justificar diante de Deus. Está lá o homem que deveria tomar a direção da casa, lá no Éden, e não tomou. Aí deu no que deu, quando Deus perguntou a Adão, comeste porventura do fruto que eu dissera para você não comer? Qual foi a resposta de Adão? Deus, de fato, se bem que eu não queria comer mais, a mulher que tu me deste, de quem que é a culpa? Ele colocou a culpa na mulher, é lógico. Então, sempre há uma desculpa. Aí Deus falou assim, e você, mulher, por que você comeu? Não, a serpente que tu criaste. No final das contas, o único culpado é Deus, né? E é por isso que hoje em dia, as coisas estão como estão. Quando dá certo, não, eu tenho sucesso, eu tenho fama. Quando dá tudo errado, não, o diabo está furioso. Aí tem que culpar alguém. Mas este que fala conosco, ele diz, eu conheço
O seu olhar penetra o mais íntimo no nosso ser. E o pior, o nosso coração, sendo enganoso, muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Então esse aqui que nos fala é aquele que conhece profundamente, não somente as nossas vidas no ato diário, ali no cotidiano, né? Mas é aquele, como está no Salmo 139, que diz: Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele nos cerca por detrás e por diante. Não temos como fugir da presença dEle. Onde quer que você esteja, lá Ele estará. Quanto mais você foge dEle, mais você dEle se aproxima, porque Ele enche todas as coisas. Antes que a palavra saia de nossos lábios, Ele já conhece. Ele conhece os pensamentos. Ele conhece os propósitos de tudo. Portanto, nenhum de nós pode se esconder diante dEle. Interessante que essas cartas aqui todas do Apocalipse, cada um desses nomes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ela tem alguma relação com a condição da igreja. No caso aqui de Laodiceia, a palavra Laodiceia significa o juízo do povo. Juízo do povo. Pode também ser traduzido por justiça do povo. Mas a gente fica perguntando, ora, carta à igreja em Laodiceia. Laodiceia quer dizer o juízo do povo. Ora, o que isso significa? E qual a relação que este nome tem com esta igreja? Nós vamos demonstrar aqui, pelo próprio texto aqui de Jesus a esta igreja, que quando diz juízo do povo, significa que o povo de Deus dos últimos tempos, eles haveriam finalmente de determinar como deveriam ser as coisas em relação a Deus. Ou seja, deixariam de ter uma atitude positiva diante da verdade de Deus, de ter uma atitude de sujeição à verdade de Deus. Não sei se os irmãos se lembram, mas vamos pensar, há 40 anos, eu havia nascido, vou colocar 30 anos, eu tenho recordação disso, talvez os irmãos devem se lembrar, como que os cristãos, nas suas igrejas, né, como que eles levavam as coisas mais a sério, como que eles viam a questão, as coisas de Deus de uma maneira mais firme. Hoje em dia não, hoje em dia cada um fala, não, isso não é necessário, isso não é deste modo, e vai relativizando as coisas referentes a Deus. Isso porque Laodiceia está num processo de crescimento. Laodiceia é um espírito de uma era. É um espírito de uma era que vai tomando de conta de corações, de mentes, e vai formando uma maneira de pensar e, consequentemente, uma maneira de agir. Olha o que a Bíblia fala acerca da igreja desse tempo. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui está, portanto, a primeira característica dessa igreja. É uma igreja que não é fria e nem quente. A maioria das pessoas interpretam frio e quente como sendo frio ou quente, como sendo um crente de verdade, canela de fogo, bem comprometido. E o frio é aquele crente, seria aquele que não tem mais nenhuma relação. Assumiu que não vai viver mais por este caminho. Aí o morno seria aquele que tem um pé na igreja, outro no mundo, como diz o ditado. Entretanto, embora isso tenha alguma relação, mas o próprio Jesus fala assim, olha, quem dera fosses frio. Quem dera. Ora, ele não diz, decida-se por ser quente ou frio. Ele fala assim, quem dera, oxalá, fosse frio ou quente. O que significa que frio ou quente aqui não tem, talvez, nenhuma relação direta com ser fervoroso ou não fervoroso. Mas diz respeito a uma temperatura definida. Porque o frio, ele é frio. O quente é quente. Agora o morno é intermediário. Essa condição ou posição intermediária é o que gera a indiferença. A primeira característica dessa igreja é a indiferença. É uma igreja que já não leva muito a sério as coisas, ela é indiferente.
Até quando se fala do reino de Cristo, da possibilidade de se reinar com Cristo, ou então de sofrer uma disciplina da parte de Deus, fala, não tem problema não, estou salvo, posso até ir para a disciplina. Olha a indiferença. Quando se fala das coisas de Deus, vamos ter agora uma conferência, por exemplo, interessante. Quanto vale essa conferência? Quanto vale, espiritualmente falando? Ora, é sem preço. Ora, o que será ministrado aqui nos dias 15 a 18 não tem preço. Até porque, se você for olhar do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino, nós vamos ministrar aqui o produto de muitos anos de revelação da parte de Deus. Ou seja, nós vamos apresentar a visão presente da revelação de Deus que Ele tem nos dado. Vamos apresentar para os irmãos alguns temas, serão 4 temas, porque são 4 dias, cada dia um tema, que somado um ao outro, vai nos trazer a grande visão acerca da verdade de Deus, o que tem sido gerado, o que tem sido aperfeiçoado desde, não somente do início do ministério, mas mesmo antes com outros irmãos que foram nos legando informações, revelação, e que chegaram a tudo isso até nós, e que agora nesse processo tem sido trabalhado, burilado, aperfeiçoado, clarificado, e que será apresentado aos irmãos, dado gratuitamente à igreja, essa bênção dessas revelações que vem de Deus. Então não tem preço no mundo que pague aquilo que vem de Deus. Agora, qual é a sua disposição? Qual é o seu ânimo diante de tudo isso? Então, na verdade, essa conferência vai ser um grande evento espiritual. É um evento que não somente vai influenciar o mundo físico dos homens, mas que envolve o mundo espiritual, em razão da sua importância espiritual. Os irmãos pensam que o mundo das trevas está satisfeito com aquilo que será ministrado? Certamente não. Certamente não. E que estará lutando para dificultar as coisas. Aí eu pergunto para você, qual é a sua condição? Vai pensando nisso. Qual é a sua reação? Qual é a sua disposição diante de um evento tal como este? Por exemplo, você está animado? Isso te alegra, isso te anima? Isso te leva a orar? Isso te leva a clamar? Isso te leva a interceder por todos que estarão envolvidos neste evento? Ou será que você, na condição de morno, e esse exemplo, dentre outros que nós traremos ainda hoje, serve para você ponderar, Senhor, como é que eu me sinto diante de uma situação dessa? E você então poderá, mediante o Espírito Santo e a palavra, sondar a si mesmo e se perceber e de se entender, será, Senhor, que eu estou dentro dessa condição de uma mornidão e de uma indiferença, de modo que eu já não sinto? É como tomar um banho. É lógico, isso é muito particular e muito subjetivo. Mas uma água fria é uma coisa que espanta. Uma água quente é algo que perturba. Um calor, você toma um banho quente, aquele calorão. Agora, uma água morninha é uma água indiferente. Ela consegue ficar ali equilibrando os dois lados. Muitas vezes nós vivemos numa indiferença total. Ou seja, nada nos toca. A palavra já não toca mais. Quando começa a pregação, essa palavra eu já ouvi muitas vezes. A outros falam, o pastor não muda a palavra, é sempre a mesma palavra. Isso é um estado de indiferença diante do falar de Deus. Até porque tais palavras não são minhas, são do próprio Cristo. Essas coisas diz o amém. É Jesus quem está dizendo a mim e a cada um dos irmãos e a todos nós, dizendo, olha, a igreja dos últimos dias é uma igreja indiferente. Uma igreja que não se permite mais ser tocada. Perdeu a sensibilidade. Perdeu aquele desejo ardente. Perdeu aquela motivação. Irmãos, infelizmente, a verdade é uma coisa, sei lá, se é tão boa, mas traz tantos prejuízos imediatos. De tal modo que, inclusive, nem todos estão preparados para a verdade.
Nem todos estão preparados para a verdade, porque a verdade liberta, mas quantos estão preparados para ser livres de fato? Os irmãos, imaginem que o povo de Israel foi liberto do Egito, mas tendo sido libertos lá no deserto, totalmente livres, falaram o quê? Eu queria voltar para o Egito, porque lá é que era bom. Imagine também no tempo da escravidão, ou melhor, quando foi assinada ali a Lei Áurea, então foi dada ali a libertação dos escravos. Muitas vezes, quando um senhor de escravo dava ali ao escravo a carta de alforria, ele olhava para a carta, olhava para o lado, não quero isso não, eu quero ficar aqui. Eu vou para onde? O que eu vou fazer da minha liberdade? O que significa liberdade para você? E esse ministério, por pregar tanto a verdade, e nós decidimos, atenção pessoal, nós decidimos pregar a verdade da maneira mais transparente possível, para que ninguém tenha dúvida e ninguém diga que não entendeu. Não falamos por parábolas, nem por metáforas, falamos diretamente a verdade. E aí, de repente, isso acaba gerando uma indiferença. Pessoal, então, deste modo, com os instrumentos agora de transmissão, isso é uma coisa positiva, a ideia seria o quê? Alcançar pessoas distantes, pessoas que não têm os meios, mas isso tem sido o contrário. Pensando nós que a transmissão alcançaria pessoas distantes, pessoas que não nos conhecem, inclusive, e as trariam para somar, para fortalecer, porque se nós formos 500, vamos ter uma força, se formos 1000, teremos outra força. Se formos 1.500, nós vamos ter outra força, em todos os aspectos, não é isso? Mas não, efeito contrário. Agora vão falar, não, mas agora eu posso assistir em casa. Teve quem postasse o seguinte, na internet, ainda posta ainda, né? Nada melhor do que assistir em casa, de bermuda, comendo pipoca. Poxa, isso chega a ser um egoísmo muito grande, fruto de uma indiferença. Qual é a indiferença? Eu só preciso da palavra. Se ela está sendo dita aqui, eu não preciso dos irmãos. Lógico que a maioria das vezes isso não acontece com tal... não é uma intenção tão clara como eu estou aqui dizendo. É porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana constantemente. Ou seja, ou você ouve a Escritura, ou você ouve o seu coração. Ouvir o seu coração é um grande perigo, porque o coração do homem é enganoso, ele nos engana. Aí eu fico imaginando, se nós formos todos migrando do presencial, culto presencial, para o culto virtual, daqui uns dias vai estar só eu aqui na frente, eu e o pastor Fernando. Só nós dois, pastor. E os demais todos em casa. E aí o que vai acontecer? Vai continuar? Não vai continuar. Então nós precisamos dos irmãos. E não somente nós enquanto ministério, mas cada um precisa um do outro. Cada um. A igreja enquanto projeto divino, eu não me refiro ao corpo de Cristo enquanto projeto divino, ainda que a Bíblia diga que o corpo de Cristo é a igreja, mas são duas coisas distintas. Porque o corpo de Cristo é um organismo vivo. A característica do corpo de Cristo é a vida, é o Espírito que nos constitui. Ao passo que o aspecto de igreja é o aspecto que nos reúne e que nos congrega como um rebanho. Então, há uma necessidade de nós vivermos juntos, de nós vivermos congregando, de nós estarmos vivendo em comunhão, em comunidade, para que então possamos juntos ser edificados. Entretanto, Jesus disse que a indiferença seria uma marca do povo de Deus dos últimos dias. A indiferença, quando a pessoa ela começa então a não mais perceber, não mais sentir, e chega até o ponto de relativizar coisas que são extremamente importantes para a vida cristã, uma vida cristã saudável. No 17 diz assim, ou melhor, no 16, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lógico, você imagine, dizem que a pessoa, para emagrecer, ela tem que tomar água morna de manhã cedo, né? Quem já tomou água morna para emagrecer de manhã cedo aqui? Deixa eu ver.
A irmã Terezinha, irmão Rainero também, irmão Rainero? Não? Gente, mas é horrível. Façam... Café morno. É ruim. Não, mas experimente tomar água morna. A sensação que não dá de uma ânsia de vômito. Sobretudo se for de manhã cedo, né? E imagine agora que Cristo, ele diz, olha, o meu povo é tão indiferente que ele chega a me trazer náuseas. Me dar náuseas. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, o Senhor, ele já não suporta mais essa nossa atitude de uma passividade intencional e interesseira de indiferença. O Senhor, ele não consegue mais suportar essa situação. No 17 diz, pois dizes. E aí vem a explicação. Ou seja, qual é a razão porque Jesus considera e porque Jesus entende que o seu povo é indiferente? Porque ele diz, olha, vocês não são frio e não são quente. Quisera que fosses frio ou fosses quente. Vocês então são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes. Esse pois dizes quer dizer, o fato de vocês serem indiferentes está nos próprios lábios. E aí eu diria que esse dizer, né, não seria meras palavras ou simplesmente palavras, porque quem é que diria algo semelhante? Mas são atitudes. É uma vida que se manifesta como alguém que pensa e que fala dessa maneira. Porque talvez você possa falar, não, pastor, mas graças a Deus eu não me considero assim não, eu sou carente da graça de Deus. Sabe aquele espírito de humildade? Aquele espírito de falsa humildade? Ah, mas Deus é tudo. Não, sem Deus eu não sou nada. Não, eu não tenho nada, tudo é de Deus. Porém, o discurso sendo a vida, a prática, o dia a dia é outro. Deus, ele quer saber o quanto que nós correspondemos à sua palavra na maneira prática. Não em meros discursos. Inclusive tem um texto que eu já li algumas vezes para os irmãos aqui mesmo na comunidade, umas 2 ou 3 vezes, e eu quero ler novamente, porque é um trecho do livro As Eras Mais Primitivas da Terra, e que fala exatamente essa questão de nós com os lábios professarmos algo e com as atitudes nós procedermos de maneira diferente. Diz assim o texto, existem 2 leis colocadas diante de nós, a de Deus e a de Satanás. Aquela que guardamos nos fará escravos ou adoradores de um ou de outro. A profissão de fé, e profissão de fé quer dizer aquilo que os seus lábios professam, dizendo o que crê, que acredita, a profissão de fé, por mais veemente que seja, nada significa no outro mundo. Querem ver uma coisa? Quantos aqui amam a Jesus? Diga amém. Quantos querem reinar com Jesus? Olha que coisa maravilhosa. Isso é profissão de fé. Isso é aquilo que os lábios dizem. Então, Pember diz assim, a profissão de fé, por mais veemente que seja, por mais que você pulasse agora da cadeira e diz assim, eu amo Jesus, eu quero reinar com Jesus, eu abro mão de qualquer coisa por causa de Jesus, a profissão de fé, por mais veemente que seja, nada significa no outro mundo. No mundo espiritual, nada. Mas como nada, pastor? Eu estou gritando, estou dizendo, você não está ouvindo? Eu até estou aqui, estou arrepiado, acho que eu me arrepio. Nada significa no outro mundo. Podemos professar o culto ao Deus Supremo e fazê-lo com diligência. Sabe o que é diligência? O que é diligência, pessoal? Empenho, com pontualidade, com assiduidade, né? Com zelo, ali com muita precisão, limpando, preocupado que esses cabos estão muito feios aqui na frente, temos que dar um jeito de mudar algumas coisas. Podemos
professar o culto ao Deus Supremo e fazê-lo com diligência no aspecto exterior. Olha, no aspecto exterior. Por exemplo, os judeus do tempo de Cristo, eles não faziam as ofertas lá para Deus, não faziam aquelas festas, e eles eram diligentes ou não eram diligentes? No aspecto exterior. Podemos professar o culto ao Deus Supremo e fazê-lo com diligência no aspecto exterior. Mas, se ao mesmo tempo em que você faz isso, obedecemos à lei de Satanás, somos reconhecidos como os seus súditos e a ele, Satanás, sobem nossas orações e louvores. Estranho, não? Você está aqui cantando uma canção. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus. E tal cântico subir a Satanás e não ao Deus vivo? Seria isso possível? Sim ou não? Os irmãos lembram do povo de Israel, quando oferecendo sacrifícios a Yahvé, lá no Antigo Testamento, Deus, por muitas vezes, por vários profetas, Isaías e outros profetas, Deus dizia: eu abomino e aborreço os vossos sacrifícios. Ora, mas era feito e invocava o nome de Yahvé. Os louvores eram a Yahvé. Tudo era para Deus. Mas Deus disse: não, mas eu não estou aceitando. Eu estou me aborrecendo com vocês. Porque esse culto tem uma base, a hipocrisia. E, portanto, se a base é a hipocrisia, o que acontecia? Quem era louvado com isso? O maligno. Então, podemos professar o culto ao Deus Supremo e fazê-lo com diligência no aspecto exterior, mas se ao mesmo tempo obedecemos à lei de Satanás, somos reconhecidos como seus súditos e a eles sobe nossas orações e louvores. E alguém fala: pastor, mas e aí? Então eu quero entender qual é a lei de Deus, que aqui diz, e qual que é a lei de Satanás, para que eu possa identificar se ocorre isso comigo ou não. E aí ele diz assim: olha, a lei de Satanás é esta. 2 pontos. Abra o ouvido e abra o coração, porque ele dirá algo muito sério e não menos verdadeiro. A lei de Satanás é esta: que busquemos todos os nossos prazeres. Coloquemos a nossa sincera esperança neste mundo atual que o diabo preside e que usemos os nossos melhores esforços em várias ocupações, deleites sensuais e intelectuais, em inúmeras formas de matar o tempo, por ele, o diabo, providenciadas, cuja finalidade, matar o tempo, cuja finalidade é evitar a fixação dos nossos pensamentos naquela era vindoura. Ou seja, nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso coração deveria estar na era vindoura. Deveriam estar voltados para o reino de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar para prender a Satanás e o reino das trevas e estabelecer o seu reino, nosso coração deveria estar lá no reino, já de antemão, lançado, projetado, como aqueles que não esperam outra coisa senão a vinda de Cristo e o seu reino. Entretanto, o maligno, ele faz com que nós usemos nossos melhores esforços em várias ocupações, sejam elas sensuais, intelectuais, não importa, são inúmeras maneiras de matar o tempo. Quanto mais você gastar o seu tempo em qualquer coisa que não seja o reino de Deus, ele estará ganhando êxito, né? Matar o tempo para evitar a fixação dos nossos pensamentos naquela era vindoura que há de revelá-lo como um cativo algemado em vez de príncipe Deus. Ou seja, você olha para a era de hoje, à luz da Bíblia, a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste século. Quem é o Deus desse século? É o diabo. Aí você olha para a Bíblia, o que ela diz acerca de Satanás durante o reino milenar? É um cativo algemado. Ora, ele é um cativo algemado no reino, ou ele é um príncipe Deus? No reino milenar. E hoje?
Então Deus quer que nós olhemos para Ele hoje e o vejamos como um cativo algemado, e não como um príncipe Deus. E quando é que nós o vemos como príncipe Deus? Quando nós nos permitimos sermos seduzidos por tudo aquilo que Ele promove, para que você não contemple a era vindoura, para que você não busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. De maneira então, que muitas vezes nós procedemos de uma maneira, ainda que nossos lábios digam outra coisa. Então essa carta à igreja de Laodiceia demonstra exatamente esse paradoxo. Falamos, professamos algo com os lábios, mas a prática diária é outra coisa. E quando eu falo prática diária, cuidado para você não confundir a prática bíblica acerca de uma vida cristã saudável com as práticas de usos e costumes pregado pelo movimento evangélico. Não, estou me referindo não a você não usar um short, não assistir a uma televisão, não jogar um futebol, não é nada disso. Eu estou me referindo às verdades essenciais do evangelho. Pois dizes, olha o que esta igreja diz, olha o que esse povo diz acerca de si mesmo. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Alguém aqui, nesta manhã, alguma vez já disse, estou rico, espiritualmente falando, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma? Alguém já disse isso aqui? Alguma vez? Já disse com os lábios, irmãos, atenção para o meu testemunho. Olhem para a minha vida espiritual. Olhem para mim, estou rico e abastado. Eu estou tão cheio que eu não preciso mais de nada. Alguém já viu um testemunho desse, porventura? Alguém dizendo isso? Agora eu pergunto, e alguém aqui algum dia já procedeu, sem dizer tais palavras, mas já procedeu como que tivesse rico e abastado e de nada precisasse? Quantas vezes nós desprezamos as riquezas de Deus? Quantas vezes desprezamos as coisas espirituais de Deus? E você só despreza porque você se sente farto. Você se considera uma pessoa de que não precisa daquilo. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui está o paradoxo de uma vida cristã que parece uma coisa, mas que na essência é outra totalmente diferente. A condição do povo de Deus nos últimos dias é esta aqui: infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Só que nós não conseguimos perceber essa nossa infelicidade. Nós não conseguimos perceber a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa cegueira, a nossa nudez. Nós não conseguimos. Ou seja, essa indiferença e essa insensibilidade não nos permite perceber a nossa carência. Porque quando nós começarmos a perceber a carência, nós vamos começar a mudar um pouco o foco da nossa vida. Jesus então nos dá um conselho no versículo 18, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então o conselho de Cristo qual que é? Aconselho-te que de mim compres. Por que de mim compres? Tem que ser comprado, pastor? Tem que ser comprado. E quanto é que é? É 50 reais? É 100? É 200? Quanto é que é? Eu não tenho dinheiro agora. Tem como deixar para depois, eu pegar as bênçãos agora e trazer o dinheiro depois? Não, esse comprar aqui não quer dizer o seu dinheiro, esse dinheiro material. Ele quer dizer que você terá que adquirir. Haverá um preço a ser pago. Haverá um preço. Pastor, mas Cristo não já pagou o preço por nós? Não, da salvação está tudo certo.
Só que você agora precisa tomar posse de tudo isso. Você tem que se apropriar de tudo isso. E apropriar-se das coisas espirituais requer renúncia. A renúncia do ego, do egoísmo, da natureza pecaminosa, dos vícios. Vícios aqui entenda como o contrário de virtudes. De maneira que se você começar então a buscar em Cristo aquilo que Ele te oferece, você certamente vai pagar o preço. Não é o preço pela tua salvação, não. Isso está pago definitivamente. Mas quer dizer que esse buscar em Cristo vai exigir que você deixe uma coisa em detrimento de outra. Que você abandone, que você renuncie muitas coisas. E ele diz de 3 elementos aqui a serem comprados dele. Primeiro ele diz, ouro refinado pelo fogo. Ele diz, para te enriqueceres. Ou seja, para que você possa se enriquecer de coisas espirituais. Entenda uma coisa. O número de entendimento das verdades que você possui não significa a quantidade de riquezas espirituais adquiridas. Quando é que uma verdade bíblica se torna uma riqueza? Quando? Somente quando aquela verdade que você compreendeu, ela se torna uma experiência dentro de você. Ou seja, quando diz, compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, ou seja, você é pobre, você é miserável, precisa de enriquecimento. Você é miserável de quê, afinal? De que nós somos pobres, irmãos? Nós somos pobres de comida, de alimento material? Ora, essa pobreza diz respeito a uma pobreza de quê? Pobreza de experiências espirituais, de vitórias espirituais. É aquilo que o Espírito Santo constitui dentro de nós, na medida em que nós vamos comendo de Cristo e dele nos alimentando e bebendo dele, tendo comunhão com ele, o Espírito Santo vai tomando as obras de Cristo, da redenção, e vai então construindo dentro de nós tesouros que se manifestam como edificação, santificação, libertação. São riquezas espirituais. Infelizmente, é possível que o maior teólogo do mundo, a pessoa que mais compreende das Escrituras, seja em qual for o aspecto, seja o mais miserável de todos os homens. Ora, como é que pode ser isso? É porque a mera compreensão intelectual não significa riqueza espiritual. A riqueza espiritual é somente quando aquela verdade compreendida, ela se torna verdade no seu coração. Aí você pode falar com propriedade, eu tenho, eu vi, eu percebi, eu sinto, está dentro de mim constituída. E não somente ouro, mas também é dito, vestiduras brancas para te cobrires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Fala aqui de justiça, porque as vestes brancas representam justiça. O que significa que esse povo é destituído de justiça. E também diz, compre de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Também significa que esse povo dos últimos dias é um povo destituído de visão espiritual. Pastor, mas eu tenho muita visão espiritual. Eu já compreendi o reino, já compreendi a salvação eterna, já compreendi a soberania de Deus, já compreendi... Sim, mas isso não é visão espiritual. Isso talvez seja compreensão ou entendimento intelectual. A visão espiritual, quando os olhos são abertos, ela é uma visão governante. Na verdade, nós somos governados sempre por uma visão. Sempre por uma visão. Seja ela espiritual ou não. Ou seja, uma visão espiritual equivocada. Por exemplo, os irmãos acham que uma pessoa é capaz de pegar um carro novo que tem e dar na fogueira santa. Por qual motivo? Por causa de quê? Da ganância? Não, lógico. Mas o que faz ele agir dessa maneira? É a visão
governante. Ele tem uma visão que o governa. Lógico, é uma visão equivocada, mas é uma visão governante. De modo que ele faz aquilo, e se você conversar com ele, ele briga com você, ele luta contra você, mas ele não permite que você diga que isso é minimamente caído, que dirá diabólico. Por quê? Porque ele é governado. Ele é governado. Você imagine que se for para você ganhar tanto dinheiro em tal lugar, você, quando é tomado por aquela visão, ninguém mais te segura. Eu me lembro uma ocasião, foi Deus que não deixou, mas eu era criança, mas minha mãe estava tomada por uma visão para ir para o Iraque, para reconstruir o Iraque. Você está achando engraçado? Verdade. Ela ia para uma empresa aí, Mendes Júnior, não sei se deve ter, até hoje deve existir essa empresa, né? Ela ia reconstruir o Iraque. Lembra quando o Iraque teve aquela guerra lá nas guerras bem antigas? Era Irã e Iraque, né? Quando acabou a guerra do Irã e Iraque, aí foram reconstruir o Iraque. Minha mãe não ia trabalhar no Iraque. Ninguém tirava nada da cabeça. Sabe o que ela fez? Vendeu todos os móveis e vendeu tudo que tinha para ir e comprou tudo de roupa para ela ir para o Iraque. Cada roupão aqui, ó, babadão, com uma cinta. Você vai para onde? Estou indo para o Iraque. Aí Deus não deixou, Deus não abriu os caminhos, né? Mas ela estava dominada. Uma visão, às vezes equivocada. Mas quando a pessoa tem uma visão, ela reage. Ou ela age de acordo com a visão. Quando você fala assim, rapaz, vamos lá, que lá é bom. Eu falo, não, rapaz, não vai dar não. Rapaz, mas você vai perder. Pois é, mas é porque é assim mesmo. É porque falta a visão. A visão governa. Então, quando fala de colírio para ungir os olhos, quer dizer que nós só podemos nos mover no sentido do reino de Deus se você tiver uma visão governante. Você pode exortar, você pode ameaçar com o inferno, com o diabo, com qualquer coisa, mas a pessoa não se move. Então, por que nós não conseguimos muitas vezes avançar? Porque nos falta essa visão. Só que nós não conseguimos perceber isso. Porque o espírito de indiferença não nos permite perceber a nossa pobreza, a nossa miséria. Então o Senhor nos diz, olha, aconselho-te. Jesus Cristo nos dá um conselho. Compres de mim. Versículo 19 diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele está querendo entrar no nosso coração. Pastor, mas ele não habita em nós? Como é que ele quer entrar? É porque efetivamente, muitas vezes, ele está de fora. Que é verdade que ele habita em nós? É verdade. Que é verdade que nossos pecados estão todos perdoados? É verdade. É verdade que a salvação é eterna? É verdade. É verdade que nós não podemos perecer eternamente? É verdade. Só que tratando-se da vida prática, muitas vezes nós temos Jesus Cristo do lado de fora. Ou minimamente num lugarzinho, ó, você fica aí, quando for domingo eu vou lá levar um dinheirinho para o Senhor, fica tranquilo. Tá bom? Ó, domingo eu vou lá cantar 3 hinos para o Senhor, 4 hinos para o Senhor. Eu vou levar um dinheirinho, vou deixar você falar 2 horas no meu ouvido, mas depois é a minha vida. Enquanto que o Senhor, ele quer entrar, no sentido de ele ser o Senhor da casa, de ele ter acesso à casa, e de ele não ser um convidado, mas ele quer estabelecer um banquete, uma relação de comunhão, de plenitude de vida, de satisfação de vida, de alegria, de entusiasmo, vida cristã autêntica. Quando isso acontece, essa riqueza em nós, aí você perceberá que viver o Evangelho não é doloroso. Não é doloroso. Não é impossível. Porque quando você não tem tal experiência com Cristo, aí se fala do Evangelho, aí você fala, Senhor, mas isso para mim é uma cruz muito pesada. E de fato, imagine só, você querendo cumprir o Evangelho sozinho. Quem vai dar conta disso?
viver o evangelho com sua própria capacidade. Se alguém te ferir a face direita, oferece a esquerda. Quem é capaz disso? Amar os inimigos, orar por eles, abençoá-los. Então, somente convidando a Cristo, Senhor, entra. Então, essa carta nos dá aqui uma esperança para nós. Por que uma esperança? Ora, porque quando diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te, é porque ainda há chance para nós. Ainda há esperança para nós. Isso pode ser mudado, desde que você primeiramente compreenda que você está destituído, que você está carente, necessitado de riquezas espirituais, de experiências espirituais, de justiça, de visão espiritual. E você então, percebendo isso, você tem a oportunidade de arrependimento. Aí não adianta chamar aqui a irmã Dulcinea para tocar um negócio bem baixinho. Não é agora não, estou só falando. Para poder fechar os olhos e você ficar se espremendo para ver se sai uma gota de lágrima, para ver que se eu estou arrependido. Isso é bobagem. Isso aí não dá nada para ninguém. Quantas vezes você espremeu os olhos para sair alguma coisa? E sair aquela lágrima, quase, aquela lágrima bem chorada mesmo. Chorada porque quase não saía lágrima. Aquela coisinha velha. E você tentando se arrepender. Achou que estava arrependido, depois estava coisa nenhuma. Porque arrependimento não é sentimento. Arrependimento não é emoção. Arrependimento não tem nada a ver com uma manifestação miraculosa, um trimelico, um arrepio, um choro. Arrependimento é mudança. Mudança de pensamento. Enquanto você não mudar a maneira de pensar, você continuará no mesmo caminho. Você tem que fazer como fez Moisés. Tem que ponderar entre viver o Egito ou viver com o povo no deserto. Tem que considerar uma coisa e outra. Quando você começar a considerar que as coisas referentes a Deus, elas são mais preciosas do que qualquer outra coisa, você fará como aquele homem que, quando encontrou aquela pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha. Será que ele vendeu tudo o que ele tinha? Tinha casa, fazenda, carro, iate, vendeu tudo o que tinha. Comprou a pérola de grande valor, numa emoção, estava emocionado. Aí quando passou a emoção, ele ficou olhando para aquela pérolazinha. Aí olhou para trás, foi embora minha fazenda e ficou triste. Será que foi assim? Não, ele foi para casa cheio de alegria. Ele encontrou o reino de Deus. Ele encontrou o que há de mais precioso. Mas eu tenho certeza que muitos falam assim, rapaz, você está maluco. Você está louco. Vender tudo o que tem para adquirir essa pérola. Não, agora ele era um homem verdadeiramente rico. E agora ele era um homem que podia dizer que ele tinha uma visão governante, uma visão espiritual adequada. Mas para isso ele teve que fazer o quê? Não considerar as suas riquezas mais preciosas do que aquela pérola. Então, nós muitas vezes consideramos, certamente, as coisas da terra, eu não digo mundo, porque logo vocês vão pensar um tanto de coisa. As coisas da terra, nós consideramos muitas vezes muito mais precioso que o reino de Deus. O reino de Deus se tornou uma coisa assim, quase que uma ilusão, quase que uma fábula, quase que uma crendice. Porque o homem do século 21 é um homem incrédulo. É um homem incrédulo. E o espírito de Laodiceia é um espírito de incredulidade, que embora diga com os lábios que crê, mas no final você não consegue crer tanto assim. Então, quando o Senhor diz, eu repreendo e disciplina quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te, ele quer dizer, mude a sua maneira de pensar. Comece a considerar mais as coisas de Deus. Comece a colocar o reino de Deus em primeiro plano. Você pode mudar isso hoje, se você quiser. Depende de você. Não precisa chorar, porque o choro nem sempre significa... você também está chorando de arrependimento? Também não tem problema. Quer dizer que o fato de você não chorar não significa que não houve arrependimento. E se chorar, também não significa que houve. Porque arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração
e é mudança de atitude. É como quem está caminhando numa direção, ó, aí você para, você então se arrepende. Você muda a direção. E você agora volta em direção oposta. Seria algo bem parecido com o termo conversão. Muitos falam assim, rapaz, olha, eu me converti a Cristo em 1900 e alguma coisa. Não tem essa expressão? Só se converteu? Mas o que é se converter a Cristo? Converter, a palavra está dizendo, você pegar a sua face, o seu coração, e você voltar-se a Cristo. A conversão, portanto, deve acontecer a cada dia e todos os dias. De maneira que a Escritura diz que nós não podemos nada sem Ele. Sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Então nós somos convidados, se nós queremos de fato e de verdade uma vida cristã autêntica, que nos garanta a entrada no reino, precisamos começar com o reconhecimento da nossa condição. Segundo, mediante o arrependimento, começarmos a comprar de Cristo essas riquezas. Comece a buscar. Comece a orar, comece a ler a Escritura, comece a congregar efetivamente, comece a receber a palavra, vá para casa, pega essa palavra, trabalhe a palavra, ora essa palavra, concentre-se na palavra e comece a buscar experiências diárias com a palavra, e então a sua vida vai mudar e você não será certamente um cristão morno. Você será frio ou quente. Você será alguém que se tornou sensível às coisas de Deus, de modo que a esta pessoa é dito que o Senhor garantirá um lugar no trono. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se eu perguntasse quantos aqui têm ouvidos para ouvir, todos levantariam a mão. O surdo? Exatamente, é porque este ouvido que diz aqui, não são os ouvidos físicos, dos olhos físicos. Tem alguma pessoa que sofre deficiência na visão aqui, irmãos? Hoje? Não tem. Hoje não tem. Mas e quantos cegos nós temos aqui espiritualmente? Levanta as mãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu perguntasse quem aqui tem ouvidos para ouvir, todos levantariam a mão, acredito. São ouvidos espirituais. Quantos são capazes de perceber, de ouvir no coração a voz de Cristo nos convidando ao arrependimento? Esses que assim ouvirem e procederem, reinarão com Cristo. Não somente hoje em vida, mas também com Ele no reino milenar. Amém?